imposto que as empresas em Portugal têm de pagar sobre os seus lucros chama-se IRC. Entre 1989, ano em que entrou em vigor, e 2021, este imposto já foi alterado 1.355 vezes. Um estudo da Fundação Francisco Manuel dos Santos, coordenado pelo economista Pedro Brinca, mediu o impacto deste imposto na economia portuguesa. O que é que aconteceria se a taxa de IRC baixasse? E as mais de 1.000 alterações que o imposto já sofreu foram boas ou más para o país? Com base numa análise inédita, o estudo conclui que Portugal é significativamente afetado por ter um imposto mais elevado do que outros países europeus e pela instabilidade das regras. A percentagem dos lucros das empresas que é entregue ao Estado sob a forma de imposto chama-se taxa efetiva de IRC. De entre 20 países da União Europeia, Portugal tem a taxa mais alta, chegando aos 27,5%. Atrás vem a Alemanha e a Áustria, segundo os dados da OCDE de 2022. Ao contrário da grande maioria dos países da União Europeia, Portugal inverteu, nos últimos anos, e de forma consistente, a tendência de descida das taxas de IRC que se vinha a verificar globalmente desde o final do século XX. Essa inversão deu-se no seguimento da crise financeira mundial de 2007 a 2009, a partir da qual o país se distanciou bastante das taxas praticadas nos restantes países. Adicionalmente, Portugal tem um sistema progressivo de IRC, impondo aos escalões de lucros superiores taxas marginais bastante mais elevadas do que as dos restantes países europeus. Hoje, o IRC tem três grandes componentes: a taxa base do imposto, a derrama municipal que é fixada por cada autarquia e a derrama estadual. Atualmente, a taxa geral do IRC é de 21%. Isoladamente, assistiu-se a uma redução da taxa geral do IRC, que em 1989 se situava em 36,5%. Em 2010, no entanto, e como medida excepcional para responder à crise económica e financeira, foi introduzida a derrama estadual, isto é, uma taxa adicional que incide sobre a parte do lucro das empresas que exceda um determinado valor de referência. Se por um lado, o que era para ser excepcional passou a estar integrado em permanência no código de IRC, por outro, verificou-se um agravamento da progressividade do imposto por via da introdução de novos escalões e de taxas agravadas na derrama estadual. A Fundação Francisco Manuel dos Santos tem realizado diversos estudos sobre a sociedade portuguesa, procurando contribuir para o debate e para a melhoria das condições de vida dos portugueses. É justamente isso que procuramos fazer também neste estudo sobre o IRC, porque na verdade entendemos que só é possível distribuir a riqueza que existe, a riqueza que é criada pelas nossas empresas, e para isso é importante olhar para a competitividade das empresas, para o seu crescimento e para a sua carga fiscal. Há dois aspectos quando se fala sobre tributação de empresas que sempre são sublinhados. Um tem a ver com a previsibilidade e a estabilidade do sistema fiscal, e a outra tem a ver com a competitividade e a atratividade do sistema fiscal relativamente a outros países. No que diz respeito à estabilidade fiscal, este imposto, o IRC, que entrou em vigor em 1989, foi já alterado mais de 1.300 vezes, o que diz algo sobre a estabilidade ou a falta dela neste caso. É muito importante, quando se olha para o sistema fiscal, garantir a sua estabilidade, a sua previsibilidade, é algo que os investidores sempre sublinham como importante. Por outro lado, no campo da atratividade, do investimento, da competitividade fiscal, este estudo revela também que a nossa taxa de IRC é das mais elevadas da Europa, o que também indica que podia muito ser feito para melhorar a competitividade do nosso sistema fiscal e a atração de investimento tão importante para o país. É um estudo aprofundado por académicos de reconhecido renome e, por isso, como sempre na Fundação Francisco Manuel dos Santos, procuramos contribuir para o debate, para que os portugueses possam conhecer melhor a sua realidade e, em última análise, melhorar as suas condições de vida. E se Portugal baixasse a taxa de IRC? O modelo usado no estudo sugere que uma redução de 7,5 pontos percentuais no imposto faria a economia crescer 1,25% ao fim de um ano e 1,4% uma década após a alteração.
compensando-se a perda de receita com um aumento de impostos sobre o consumo. Todos os exercícios simulados neste estudo partiram de problemas bem identificados e documentados relativamente ao IRC português. E o objetivo passou por perceber como tais problemas têm afetado a atividade económica no país. Os resultados das simulações do estudo indicam que Portugal, no cenário base considerado nos exercícios, enquanto pequena economia aberta, é gravemente afetado pela perda de competitividade fiscal, pelos aumentos da taxa máxima de IRC e pela incerteza legislativa vivida no país ao longo dos anos. Importa referir também que os resultados sugerem que as elevadas taxas de IRC afetam parcialmente os rendimentos dos trabalhadores. Ou seja, uma descida do IRC não só melhoraria a competitividade da economia, internamente e internacionalmente, ao aliviar a carga fiscal das empresas, como também estimularia o crescimento económico, através do aumento do rendimento disponível dos trabalhadores. Fica assim demonstrada a importância de reduzir o peso do IRC no mix tributário, uma vez que estimularia a atividade económica por diversas vias. Durante as últimas 3 décadas, o IRC sofreu grandes reformas e milhares de alterações. O estudo conclui que essa instabilidade do imposto prejudica a economia. O modelo indica que quando há uma redução da taxa de IRC em 7,5 pontos percentuais, seguida de uma subida idêntica um ano depois, o PIB, mas principalmente o consumo, caem de forma permanente. A instabilidade legislativa, simulada através da reversão de uma descida inicial do IRC, cria consideráveis oscilações nas variáveis macroeconómicas observadas no estudo. Por exemplo, uma empresa pode endividar-se mais para aumentar o seu investimento e inesperadamente ter de reverter as suas decisões para fazer face a um novo aumento não antecipado da taxa de IRC. Isto gera ineficiências, que afetam a rentabilidade da empresa e, consequentemente, os lucros e os salários, que são os rendimentos que suportam o consumo privado. Em 2021, cerca de 60% da receita do IRC em Portugal veio de empresas com um volume de negócio acima dos 10 milhões de euros por ano. Então, e se houvesse uma redução maior do IRC nas empresas que estão nos escalões mais altos? O estudo conclui que o PIB teria um aumento de 0,6% 2 anos depois dessa alteração e a longo prazo haveria uma melhoria permanente de aproximadamente 0,1%. Segundo estes economistas, um maior corte do imposto nesses escalões mais altos permitiria alcançar resultados, no que toca ao investimento privado, semelhantes a uma redução da taxa comum a todos os escalões. O estudo conclui que se deve ponderar uma redução substancial da taxa nominal de IRC, suscetível de produzir um efeito equiparável ao previsto nos exercícios de simulação que fizemos no estudo. Essa redução deve ser implementada com o objetivo de restabelecer a competitividade internacional do imposto, alinhando com os níveis dos restantes países. Adicionalmente, recomenda-se o regresso à estrutura original puramente proporcional do imposto, abolindo-se a derrama estadual, bem como qualquer tipo de elemento progressivo com efeito económico relevante, que contribua para a criação de ineficiência económica. Deve ser ainda ponderada a eliminação da derrama municipal, por força da complexidade que introduz no sistema e pela inexistência de pressupostos jurídicos ou económicos que a justifiquem. Deve-se, no entanto, ponderar a criação de medidas de compensação de receita para as autarquias locais, privilegiando respostas indutoras de eficiência económica. Por outro lado, de forma a promover a estabilidade do IRC e a garantir certezas em matéria fiscal, propôs a introdução de regras que disciplinem a produção de leis fiscais. Em particular, recomenda-se a estipulação de um prazo para a entrada em vigor de normas tributárias suficientemente dilatado para assegurar a previsibilidade junto de quem paga. Também, a imposição de períodos de discussão prévia devidamente regulamentados. E, finalmente, a realização obrigatória de avaliações de impacto económico, ex ante e ex post, designadamente sempre que se trate de alterações fiscais que emanem de processos de reforma fiscal. Em paralelo, o estudo propõe que se privilegie a criação de estruturas técnicas permanentes junto dos decisores ou adaptação de estruturas já existentes, que se dediquem ao estudo continuado de soluções de política fiscal e de previsão de impactos, suscetível de ser aproveitado a todo o tempo na concepção, desenho e redação de enunciados legais competentes e condizentes com os objetivos que presidiram à sua criação. O estudo conclui que a elevada taxa de IRC em Portugal prejudica a competitividade da economia, o consumo e o investimento.
Se o país optar por acompanhar a descida de IRC no estrangeiro, o estudo aponta para uma melhoria de cerca de 1,3% do PIB no longo prazo, face ao caso de optar por não acompanhar o exterior. Os resultados apresentados neste estudo sugerem também que Portugal ganhará se tiver mais estabilidade legislativa em matéria de IRC.